É um prazer estar com vocês aqui Eu cheguei aqui à tarde, tão linda nesse local, é um privilégio, é uma alegria estar com vocês. Esse tema, visão neurológica da busca da felicidade, isso é um tema espírita. É um tema espírita, há muitas controvérsias a respeito, né? E muitas pessoas perguntam como é que surgem esses temas. Eu tenho a Denir, que não me deixa mentir, já me conhece há mais de 10 anos, né? Eu nunca botei nome em nenhuma palestra. As pessoas filmam, eu também nunca postei nada na internet. E as palestras estão lá e as pessoas dão os nomes que elas acham mais apropriados. E como é que essas palestras surgem? Elas surgem quando a gente toca com algum trabalho científico que a gente acha que fundamenta uma tese espírita importante. E esse particularmente me chamou a atenção. Algumas pessoas perguntam onde está a bibliografia. Então, esta palestra especificamente está baseada num livro. E é um livro que eu descobri ser extremamente perigoso ao você comprar. Porque a minha mãe perguntou, qual é o nome do livro? Aí eu dei e ela foi no aeroporto comprar. Ela achou muito interessante. E aí ela chegou para a vendedora, minha filha, você tem um cérebro imperfeito? E ela ficou muito zangada. A moça ficou estremecida. Então, quando você for comprar esse livro, eu sugiro que você diga primeiro o nome dele e depois você pergunte se tem. O nome do livro é O Cérebro Imperfeito. Então, não pergunte à vendedora se você tem o cérebro imperfeito. Porque você pode ter um problema. A pessoa ficou brava, minha mãe não entendeu, a moça respondeu basicamente. O nome do livro é O Cérebro Imperfeito. É um livro que relata os chamados bugs cerebrais. O que são bugs cerebrais? Pequenos, que a gente considera mau funcionamento, mas que na verdade é como o cérebro realmente funciona e como nós, não sabendo disso, usamos erroneamente. Então, algumas coisas que nós fazemos com naturalidade não funcionam bem porque o cérebro não compreende. Então, a gente chama de erros cerebrais, né? Curto-circuito. Então, esse livro trata dessas pequenas características cerebrais que são muito interessantes e em várias palestras eu cito partes. Essa especificamente não está só no livro. No livro, no final do livro, há uma bibliografia e cita as instituições de pesquisa que pesquisaram aquele conteúdo. Porque o autor do livro é um jornalista científico. Então, o que ele faz é reunir material de reportagens jornalísticas científicas e fez aquela publicação numa linguagem mais acessível ao grande público. No final do livro existe uma bibliografia onde estão os institutos de pesquisa que pesquisaram. Como eu normalmente tenho muito interesse nisso, eu fui acessar alguns e a partir das pesquisas do livro nós atingimos outras pesquisas. Porque um rapaz mandou um e-mail assim, bastante... eu procurei exatamente, não achei exatamente como você disse, porque exatamente como eu disse não está no livro. Porque a gente pega várias fontes. Então a gente conta como se fosse uma coisa só. Não. Nessa palestra nós são 4 pesquisas diferentes, feitas por instituições diferentes. O que a gente fez foi unir esse material e dar essa afeição. Então, nós estamos relatando a nossa emoção, então, numa determinada ordem. Então, não foi uma pessoa que fez toda a pesquisa, são várias pessoas. E você não citou os nomes. Bom, eu pesquisei no livro, vocês também podem fazer isso. A ideia da palestra é fundamentar a tese espírita, uma vez que é um centro espírita. Então, a gente está falando de espiritismo. Algumas pessoas não entendem assim. Para mim, eu sempre achei que era, até porque meus pais eram espíritas, eu nunca fui outra coisa, então eu falo de espiritismo. Quando eu li a pesquisa, achei formidável. Eu disse, mãe, presta atenção nisso, olha que coisa incrível. Normalmente é ela que escuta a primeira vez. Eu tenho uma turma que diz, escuta isso, vê se não é bacana. E eu acho relevante e gosto de compartilhar com os senhores. Por quê? Porque a tese espírita, teoricamente, deveria ser dada pela casa espírita. O estudo sistematizado, as noções de quem é Allan Kardec, como surgiu, tudo isso, eu acho que é uma função da casa espírita. Quando você convida alguém de fora, a ideia é trazer uma coisa nova, diferente do que você tem normalmente, para que vocês meditem nisso durante as reuniões de estudo. Então, a gente está fundamentando algumas teses espíritas.
E a tese que eu estou me referindo é a questão do Livro dos Espíritos, que fala a respeito de como alcançar a felicidade e resistir ao mal. Então nós temos uma questão do Livro dos Espíritos que diz: que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. Mas isso é velho, a gente já ouviu isso há algum tempo. Allan Kardec também achou que era assim. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está em como alcançar esse autoconhecimento. E vem uma mensagem de Santo Agostinho, que eu acho uma das mais lindas da codificação. Santo Agostinho, ele era um hedonista, ou seja, era alguém dedicado ao prazer carnal, em todos os sentidos. Então, ele primava por buscar o prazer onde ele pudesse ser encontrado. Sua mãe tornou-se cristã e ele se converteu ao cristianismo. E teve que mudar uma vida dedicada ao prazer carnal para uma vida de castidade. Não é uma opção fácil. Então, você tinha a liberdade de buscar o prazer e agora você vai viver num regime de contenção. E Santo Agostinho fez. E aparentemente, para o grande público, com relativa facilidade. Isso chamou a atenção. Como é possível que alguém que tinha essa vida agora tenha essa? E ele escreveu vários livros a respeito dessa opção. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo do cristianismo. E ele escreveu essa mensagem no Livro dos Espíritos, falando a respeito de como fazer esse autoconhecimento. E ele falou algumas coisas interessantes e muitas pessoas leem e fazem assim, já não dizem: noutra encarnação eu vou conseguir isso, na próxima. Então eles imaginam que esse alcance se dará em várias encarnações no futuro. E aí vem essa pesquisa mostrar que as coisas não são bem assim. E também fundamentar algumas teses que tem no Livro dos Espíritos que a gente acha muito pertinente com relação à felicidade, o que é necessário para sermos felizes. E por que a gente sempre faz essa ponte entre pesquisas científicas e doutrina espírita? Porque existe um costume, quando se trata de um ambiente religioso, não? Vocês conhecem a figura do católico não praticante, não conhecem? Mas vocês sabem que existe o espírita não praticante também. O que é o espírita não praticante? É o espírita que frequenta uma casa espírita, tem um convívio social espírita, participa dos eventos espíritas, toma os passes, participa de várias reuniões, mas quando ele sai e vai para casa, ele é exatamente como sempre foi. E no Livro dos Espíritos existe uma colocação: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas tendências negativas. Ou seja, o que mede ser espírita não é a frequência a uma casa espírita, não é o número de palestras que ele dá, nem o número de atividades sociais, nem de caridade. O que define o espírita é a sua mudança, tanto de comportamento como de personalidade. É uma alteração profunda na sua maneira de pensar e, claro, mudando a maneira de pensar, sua maneira de agir, suas propostas. E quando você muda a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir, obviamente, seus sonhos, seus projetos futuros também se alteram. Então, o que é definitivamente importante para uma pessoa materialista não tem o mesmo valor para alguém que seja verdadeiramente espiritualista. E a proposta do Espiritismo é ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. Então, em vista disso, e reconhecendo a existência da figura do espírita não praticante, inclusive com atitudes não cristãs. Não vou nem falar de cristianismo, vamos esquecer o cristianismo. Falta de educação mesmo. Porque a educação não é um privilégio religioso. Educação é uma coisa universal. Então, a urbanidade, o respeito ao semelhante, uma maneira cortês de agir. Então, a gente aprende bom dia, boa noite, com licença. Isso não é privilégio da religião. Na verdade, a gente chama isso de boa educação. Então, quando uma pessoa é bem educada, é uma pessoa que você pode receber em sua residência, independente da sua denominação religiosa, e você será tratado com urbanidade. Até não vou nem falar urbanidade.
E até isso está faltando. Pela forma com que algumas pessoas estão se expressando, usando palavras de baixo calão, determinados comportamentos extremamente agressivos, inconvenientes, criando um mal-estar. Porque uma coisa que a gente aprendia no passado, né? Quando chegava uma visita. Eu me lembro, então, os antigos, né? Tinha o lanche, né? E tinha criança, primeira visita. Quem aprendeu assim? Levanta o braço aí. Primeira visita. Então, na minha época, primeira visita. E minha mãe tinha muitas irmãs e eu tinha vários irmãos também. Então, a primeira visita, às vezes, era muito triste para uma criança visitar. Ainda mais quando vinha pouca coisa na visita. E era muito comum, eu fiz isso também com os meus filhos, tem imagem na cozinha. Então, voltava um pouquinho até para mostrar sua educação. Tem um pouquinho e a criança não avança. Para mostrar como é bem educado. Não acontecia. Aí depois, na cozinha tem mais. Aí pode comer quanto quiser. E eu fazia a mesma coisa. Eu falava, preparava um prato para a visita e tinha outro para, se você quiser comer mais, tem depois. Primeira visita. E atualmente não é mais assim, né? Primeira horda. Se sobrar... Porque ninguém quer entrar na frente da horda. Eu hoje tenho medo de criança, sabe? Sinceramente. Porque é perigoso. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você dá uma atenção à criança, daqui a pouco ela morde. Ela tem um comportamento... E imagina várias juntas, quando elas atravessam as pessoas. Não importa a idade, ela empurra. E na minha época não era assim. Tá? Então, eu chamo isso não de religião. Eu chamo isso de quê? Educação. Né? Os mais velhos não interromper, tem várias coisas, né? Então, aparentemente, isso não vale mais. Então, não interessa a palavra que você vai usar, não interessa a idade da pessoa, não interessa nada. Então, não é uma questão religiosa. Porém, a lógica nos diz que também não é um comportamento válido. Então, se você se diz espírita e tem semelhante comportamento, eu não vou dizer que não é cristão, eu vou dizer que é falta de educação. Eu também não quero pôr a culpa nos pais, porque cada um tem um pai que merece, mas... E eu acho que essas pesquisas fundamentam de uma maneira em que você não tem mais uma questão de visão. Porque a gente pode ter nossa própria explicação para as coisas, mas a gente não pode ter nossos próprios fatos. Então, nós achamos que essa pesquisa em particular é muito interessante e por isso a gente quis dividir. E a gente normalmente vai começar falando da pesquisa, né? Por que eu fiz essa inversão? Primeiro eu estou falando do valor espírita. É porque eu sempre achei que isso era óbvio. Obviamente, eu estou falando de espiritismo. Obviamente, isso é para isso. Mas aparentemente não fica claro. Então, eu comecei antes. Então, até na biografia, né? Como meus pais foram espíritas, então eu frequentei a evangelização. Fiz o maternal 1, 2, 3. A pré-juventude, juventude 1, 2 e 3. Então eu sou formada e pós-graduada em espiritismo. Todas as apostilas oficiais, fora os eventos, etc. Então nós crescemos no ambiente, então eu conheço as apostilas, o estudo sistematizado e os livros. Então a gente poderia falar qual é o nome de Allan Kardec, onde ele nasceu, quando publicou o seu primeiro livro, quando publicou o segundo, qual o nome da mulher dele, qual o nome da casa onde tudo começou. Essa é uma pergunta. Qual o nome da casa onde tudo começou? Olha que interessante. Tudo começou na casa da senhora Plenimaison, onde Kardec participou da sua primeira reunião mediúnica, onde as mesas se manifestaram. Então isso está na aulinha de evangelização. E a gente assistiu essas coisas, então a gente acha que essa é uma tarefa da casa espírita. Então, como isso é uma coisa que usualmente na casa espírita tinha, quando a gente coloca coisa nova, a gente vai numa palestra apresentar o quê? Uma coisa nova. Tá? Essa pesquisa me chamou a atenção pelo motivo que ela aconteceu. Tá? O livro, O Cérebro Perfeito, começa falando a respeito de como essas descobertas foram feitas. Como é que começou isso? A década de 90 foi considerada a década do cérebro. Nos Estados Unidos da América do Norte, chegou-se à conclusão que em medicina, a maior parte do que era necessário saber já se sabia. Havia terminado o projeto Genoma,
os seus resultados, que era uma fronteira de desconhecimento muito grande, todos os sistemas orgânicos eram conhecidos, com uma única exceção: o cérebro. O cérebro era uma incógnita e continuaria a ser uma incógnita, porque para se estudar o cérebro seria necessário matar o paciente, o objeto de estudo. E isso é antiético. Porque quando a gente estuda o estômago, por exemplo, nós podemos estudá-lo através da anatomia comparada. A gente estuda o estômago e compara com o estômago do porco, por exemplo, que é idêntico. Então, a maneira com que ele funciona e se comporta é o mesmo. O sistema imunológico do cavalo é exatamente igual ao do ser humano. Por isso, muitas vacinas são testadas em cavalos, porque a resposta é semelhante. Então, nós temos diversos animais em que nós podemos estudar para comparar tanto o funcionamento como as respostas que os sistemas orgânicos podem dar. Porém, o cérebro humano é de tal maneira incomparável que estudar o nosso primo mais próximo, o orangotango, é irrelevante. Porque as diferenças são tais e tão significativas, é irrelevante você estudar o cérebro do orangotango, porque não tem comparação possível. Então, nós não tínhamos. De maneira que, na década de 90, o cérebro era uma grande incógnita. Em vista disso, os Estados Unidos resolveu tornar a década de 90 a década do cérebro. E eles começaram com uma série de prêmios, com uma série de incentivos financeiros a pesquisas voltadas para o estudo do cérebro. Então ele criou prêmios em dinheiro, prêmios, concursos, investimentos governamentais em grande volume para qualquer descoberta relacionada ao cérebro humano. E o resultado disso foi fenomenal. Várias tecnologias foram desenvolvidas e essas tecnologias permitiram analisar o cérebro em funcionamento sem matar o paciente. Então, uma das primeiras foi a tomografia computadorizada, depois veio a ressonância magnética, depois eles juntaram a tomografia com a ressonância, com o eletroencefalograma, administraram também a imagem tridimensional e finalmente culminou com um equipamento chamado scanner, que a gente fala simplesmente scanner. Por que chama scanner? Porque ele analisa tudo. Ele analisa a forma, ele analisa a densidade dos tecidos, ele analisa a produção de calor, ele analisa o metabolismo, a atividade elétrica, tudo isso ao mesmo tempo, gerando uma imagem tridimensional num computador. Então, você pode pedir para o voluntário realizar uma tarefa enquanto você, aí o nome, escaneia o cérebro dele para ver que área está funcionando naquele momento. Tá? Então, esse é o resultado dessas tecnologias. Com essa tecnologia, eles começaram então, de novo, a remapear o cérebro. Porque ele já estava mapeado em geral, por exemplo, a área da visão, a área da audição, a área disso, daquilo. Só que agora, nós temos equipamento de ponta, a gente pode revalidar isso. Eles começaram a mapear as grandes áreas. Por exemplo, a audição está no mesmo lugar, não mudou. Visão, para você ver como aqueles homens do passado eram extraordinários, né? Então, Broca, a terceira circulação de Broca, que era a da fala. A história da descoberta da área da fala é muito interessante. Vocês devem ouvir e ter, alguém ouviu com certeza, a expressão tan-tan. Ele é tan-tan. Que a gente se refere a alguém que seja o quê? Maluco, né? Tan-tan, né? Só que vocês não sabem que tan-tan foi um paciente psiquiátrico. Tan-tan existiu. Um paciente apareceu e ele só era capaz de pronunciar a palavra tan. Então, qualquer pergunta que você fazia, ele respondia tan. Ele parecia inteligente, mas ele só conseguia verbalizar a palavra tan. Então, ele foi conhecido como tan-tan. E ele foi paciente de Paul Broca. Estudou o fenômeno. Então, ele parecia entender, ele demonstrava entendimento, mas quando ele tentava falar, ele falava tan. Não havia nenhuma anomalia na sua garganta. A sua voz era perfeita, tudo era perfeita, a fonação, ele conseguia fazer várias coisas, mas ele só conseguia falar tan. E ele dava a impressão de que ele estava respondendo a sua pergunta. E ficava nervoso porque aparentemente ele falava certo, você que não entendia. E ele ficou um paciente. Ele faleceu e Paul Broca foi estudar o seu cérebro e descobriu que ele tinha uma anomalia numa determinada região. E depois, estudando outras pessoas que tiveram lesões posteriores no cérebro, que causaram a
afonia, ele descobriu que a mesma região ficava lesada. E diante dessa descoberta, ele reuniu-se numa pesquisa e disse: esta é a área da fala. E ela ficou conhecida como a terceira circunvolução de Broca. E confirmou-se, a área da fala é exatamente aquela. Tá? Então, com o scanner cerebral, tudo foi confirmado. Bom, quando eles mapearam o cérebro, a parte objetiva, veio aquelas perguntas. Agora a gente tem um equipamento show. Onde fica a moral? Onde fica o crime? Por exemplo, quando alguém é criminoso, existe uma região do cérebro responsável por esse tipo de coisa? O amor fica onde? Então, eles passaram a procurar as partes abstratas do cérebro. Se a área da visão é aqui, onde fica o amor? Onde fica a vontade? Onde ficam as decisões morais? E eles começaram a questionar isso. Bom, a gente tem o equipamento, vamos fazer com que as pessoas experimentem determinadas atividades e vão tentar identificar que áreas estarão ativas no momento em que elas realizam essas tarefas. Ou seja, eles agora partiram para mapear as áreas cognitivas. Cognição, áreas de conhecimento, ou chamadas áreas abstratas. E a primeira área abstrata a ser mapeada foi o giro do símbolo, ou circuito de papéis, que foi o responsável pela denominação, ou vulgarmente conhecido, centro do prazer. Eles tinham descoberto a primeira zona abstrata. Para vocês entenderem, por que é abstrato? Porque sensação física é num lugar. Então, quando alguém encosta na sua pele, é uma área do cérebro que responde, a área sensitiva ou sensorial. Então, a gente pode, por exemplo, comer é um prazer? Tem certeza? E se eu oferecer um prato de fígado cru? Continua sendo um prazer? Mas mata a fome. Então, música é um prazer? Depende. Para quem gosta de ópera, sim. Mas, para algumas pessoas, o heavy metal é uma tortura física e mental. Então, o que acontece? Nós temos experiências, tá? Todos temos experiência, ouvir música. Só que para você, a música para ele é tortura. Ou seja, você tem a música e ela tem uma resposta diferente. Então, ouvir música é uma coisa, sentir prazer é outra. Então, eles descobriram que o prazer não é um processo sensorial. Então, por exemplo, comer pode ser ou não ser um prazer, música pode ser ou não ser um prazer, arte pode ser ou não ser um prazer. Eles descobriram que quando você registra qualquer experiência como prazerosa, uma área específica está ativa. Por isso ela recebeu o nome de centro do prazer. E o que acontece quando essa área é lisada? A pessoa não sente mais prazer com nada. E por incrível que possa parecer, quase 100% dos pacientes vão a óbito. Eles morrem. Por quê? Porque a ausência de prazer na sua vida o incapacita para uma vivência normal em termos sociais. Normalmente, esse isolamento causa depressão do sistema nervoso e principalmente depressão do sistema imunológico. As pessoas simplesmente o sistema deixa de funcionar. É mais ou menos quando acontece com um luto que alguém tem. A pessoa entra numa depressão profunda que não reage a nenhum tipo de medicação, a nada. Simplesmente a pessoa deixa de ter vontade de viver. É uma coisa muito séria, até porque eles não conseguiram reverter o quadro. As pessoas que desenvolveram lesões por várias ordens dessa área normalmente vão ao óbito. Ou seja, o prazer é uma coisa importante, mas não é igual para todo mundo. Então, o prazer é algo de origem cognitiva e não de origem sensorial, porque os dois têm a mesma experiência, mas um vê prazer e o outro não. Só que agora, com a máquina, você pode confirmar se a pessoa está ou não sentindo prazer. Então, se você está mentindo, dá para ver. Bom, quando essa área foi descoberta e foi um grande alarde, foi a primeira área fora das áreas formais a ser descoberta, um grupo de cientistas resolveu aproveitar esse momento. Bom, a gente já sabe onde está a área do prazer. Nós podemos responder uma pergunta, uma questão, que já era controversa há muito tempo, e ficou mais com o passar do tempo, a questão do masoquismo. Qual a definição do dicionário para masoquismo? Prazer na dor. O que para muitas pessoas é incompreensível. Você está sentindo dor e sente prazer? Não faz sentido.
Porque normalmente a pessoa se chama dor uma coisa que você não gosta. É uma sensação prejudicial, uma sensação negativa, uma sensação ruim. Como você pode associar essa sensação com o prazer? Por exemplo, a queimadura. Você sentir um prazer sexual, prazer orgásmico, com estímulos dolorosos. Então, para muitas pessoas não faz sentido, e eles colocaram esse prazer relatado com a dor como uma anomalia comportamental. Então, um transtorno comportamental, ou como no passado chamava de aberração sexual. Tá? Porém, isso caiu em desuso e as pessoas começaram a relatar que o masoquismo nada mais é que uma opção da pessoa. As pessoas sentem prazer com muitas coisas que não é uma aberração comportamental, não é um transtorno de qualquer tipo. Mas agora você tinha a primeira vez um instrumento neurológico para fazer essa avaliação, porque muitas pessoas duvidaram que o psico seja real. Tá? Bom, já que a gente identificou o centro do prazer, vamos conseguir alguns voluntários sejam masoquistas, vamos escanear o cérebro dele e vamos confirmar se ele realmente sente prazer com a dor ou tem algum tipo de alteração neurológica. Eles conseguiram, alguns voluntários masoquistas, que afirmavam sentir um prazer orgásmico com estímulos dolorosos, colocaram ele no scanner e estimularam dolorosamente. E perguntaram, o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo prazer. Ok? Ele está dizendo a verdade? Aparentemente sim. Vamos escanear o cérebro. E aí deu o primeiro problema. Foi um problema tão grande que eles custavam muito a publicar isso. Então isso foi feito há muito tempo atrás, mas só foi publicado bem mais recentemente. O que eles descobriram? A pessoa estava tendo um estímulo doloroso, ela disse, vocês estão sentindo prazer. Ela tinha um orgasmo, mas o cérebro não. A área do prazer não estava ativa. E agora? Teoricamente, se você teve um orgasmo e prazer, as pessoas associam normalmente, né? E ele estava afirmando que estava ótimo, maravilhoso, incrível. Quer dizer, ótimo, maravilhoso, incrível é o prazer. Mas a área não estava ativa. E agora? Todos os momentos, em todos os outros voluntários, o prazer sempre esteve associado a quê? Será que ele tem uma diferença anatômica, o prazer dele fica em outro lugar? E, trabalhando com essa hipótese, escanearam o cérebro e descobriram que ele tinha uma intensa atividade numa determinada área. E graças a esse experimento, depois que eles julgaram com outros grupos, eles descobriram uma outra área cerebral, diferente da área do prazer. Então, a área do prazer foi a primeira área cognitiva e a segunda área cognitiva foi a área da satisfação. Porque satisfação é uma coisa, prazer é outra. Muitas pessoas podem ter prazer e satisfação. Você pode ter prazer sem satisfação e ter satisfação sem prazer. Por exemplo, tá? Você está de dieta, uma dieta rigorosa, e alguém te oferece um brigadeirão. O que acontece quando você come? Você sente um prazer incrível, porém não fica nem um pouco satisfeito. E o contrário também. Você realiza um trabalho doloroso, difícil, custoso, que lhe causa preocupação, desgaste, etc. E quando você termina, sente uma intensa satisfação, mas não teve nenhum prazer enquanto estava fazendo. Ou seja, prazer é uma coisa, satisfação é outra. Tá? No momento que eles identificaram essa área, mapearam, eles queriam confirmar se ela realmente é isso. Aí eles pegaram pessoas que relataram que tinham atividade na área e perguntaram o que você está sentindo. E aí, uma complicação. 80% dos voluntários usavam a palavra felicidade para descrever a atividade na área. Então, a área estava ativa, o que você está sentindo? Estou feliz. Então, a maior parte usava a palavra felicidade, uma parte menor usava a palavra satisfação e uma parte menor ainda usava a palavra plenitude. Estou pleno, cheio, satisfeito. Então, ele usava a palavra, é como se eu estivesse cheio até a boca. Bom, a palavra mais usada era felicidade. Eles não botaram felicidade, porque eles achavam que a definição de atividade era muito complicada. Então, eles preferiam denominar satisfação, que é mais moderna, mais psicológica. Mas o que as pessoas disseram que estavam felizes? Bom, será que ele descobriu mesmo a área da felicidade? E tudo começou com a questão dos masoquistas. Será que ele descobriu onde fica a felicidade?
Se é verdade que é aqui que fica a felicidade, nós podemos então responder aquela pergunta fundamental: o que é que o homem precisa para ser feliz? Muito bem, se a gente descobriu a área da felicidade, então eles resolveram criar um experimento para definir realmente a felicidade e as relações do homem com a felicidade. Quando a gente estuda a história da civilização, qual é a primeira coisa que a gente encontra? Primeira coisa que o homem luta para ter. Primeiro, a sobrevivência, mas no momento em que você garante a sua sobrevivência, que você vai comer hoje, vai comer amanhã e não está prejudicado nessa possibilidade de sobrevivência, pelo que o homem começa a lutar? Então, desde que o homem é homem, ele luta por riquezas. De maneira que nós chegamos à conclusão que para ser feliz a gente precisa de dinheiro, e muito. Quanto mais dinheiro, mais feliz. Ou pelo menos parece. Porque uma boa parte da nossa vida é dedicada a quê? A conseguir dinheiro. E não é para sobrevivência, né? É conseguir dinheiro para ser feliz, que é o que as pessoas relatam. Então, se tudo que a gente quer é riqueza, vamos para o pensamento do cientista. Bom, se o dinheiro traz felicidade, eles pegaram alguns voluntários. Olha só, a gente vai pedir para você deitar aqui para a gente escanear seu cérebro. E nós vamos lhe dar $50. Bom, você faz acabou, $50 para deitar no lugar, ficar ali quieto. Ou seja, deve ser extremamente satisfatório. Então, dá um dinheiro dessa. Outro voluntário iria receber $100. Outro, $500. Se o dinheiro traz felicidade, qual deles estaria mais feliz? É óbvio. Então, fizeram o experimento. E o que eles descobriram? Não conclusivo. Eles conseguiam mais satisfação fazendo alguém comer um bolo de chocolate do que o dinheiro. Não conseguiram isso. Aí, se a gente pegar alguém sem dinheiro, também foi inconclusivo. Aparentemente, eles estão mais satisfeitos com um prato de comida do que com o dinheiro. Mas peraí, bom, deve ser pouco dinheiro, vamos pegar alguém que ganha uma bolada, né? E o que era mais difícil, porque normalmente quem ganha uma bolada não conta para ninguém. Ganhou na Mega Sena, você não conta, e é para não dar olho gordo. Desgraça, conta logo. Foi assaltado, você liga para todo mundo. Agora, ganhou na Mega Sena, não liga para ninguém, não conta nada, fica na sua, para não... É uma... Então, mas eles conseguiram alguns voluntários que haviam ganhado nas loterias, herdeiros de algumas fortunas, pessoas que de uma hora para outra receberam uma grande quantidade de dinheiro. Escanearam o cérebro delas e, para grande decepção, inconclusivo. Aparentemente, eles não estavam nem um pouco mais felizes do que qualquer outra pessoa. Na verdade, graças a esses estudos, eles descobriram uma outra área cerebral. Tá? Também diferente. Por exemplo, a área da dor, onde você recepciona a dor, a gente já sabe onde é, já há muito tempo a gente sabia. Mas a gente descobriu uma outra área cognitiva, responsável pelo sofrimento. Não tem área de satisfação? Tem área do sofrimento. E o que eles descobriram? Que a dor sempre causa sofrimento, mas nem todo sofrimento vem da dor. Então, dor causa sofrimento, mas também lembranças e emoções podem causar sofrimento. E o sofrimento, tá, é uma resposta antagônica, tá, ao prazer. Tá? Ou você fica satisfeito ou você sofre. Perceberam? Bom, diante disso, eles, analisando essas pessoas que haviam recebido a grande quantidade de dinheiro, eles viram não só eles não estavam mais felizes especialmente do que mais ninguém, como muitos deles estavam vivenciando intenso sofrimento. E eles podiam confirmar isso porque a área do prazer produz algumas substâncias chamadas endorfinas. Então, além de analisar anatomicamente o cérebro, nós podemos confirmar bioquimicamente se você está sentindo prazer, porque o prazer produz endorfinas encefalinas. E o sofrimento produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quanto mais você sofre, mais cortisol você produz. E eles confirmaram que algumas dessas pessoas que tinham muito dinheiro estavam sofrendo mais do que estavam satisfeitos. Bom, isso pesou muito. Eles ficaram
Mas se todo mundo busca riqueza e todo mundo fala que é riqueza, então não funcionou. Mas aí um deles falou, eu já sei o que deu errado. Nós fizemos um erro metodológico. Como assim? A gente estava medindo quem ganha dinheiro, né? Como se isso fosse a causa de satisfação. Mas não é ganhar o dinheiro, é gastar que dá satisfação. Então não é quando você dá o dinheiro, é quando gasta. Então a pessoa quer o dinheiro pensando como vai gastar. E a satisfação vem em gastar. Então, como é que a gente vai fazer? Em que você gasta o seu dinheiro? Essa é a causa da sua satisfação, da sua felicidade. Então a felicidade não está em ganhar dinheiro, está em gastar. E a gente gasta em quê? Bom, qual a atividade humana em que nós mais gastamos o dinheiro que sacrificialmente nós acumulamos por meio de diversas atividades? E eles descobriram. Então você trabalha muito, sacrifica muito para ganhar muito dinheiro e gastar em quê? Para ficar mais bonito. Porque a indústria que consome a maior quantidade de recursos é a indústria da beleza. Vocês têm uma ideia? Na área de saúde, nós temos farmacêuticos, nós temos várias pessoas que trabalham com imunologia, trabalham com farmácia, e 80% deles não trabalham com saúde, trabalham com cosméticos. Então, a área dos cosméticos consome 80% dos profissionais de saúde. Todos eles. Desde médicos, como assim? Procedimentos estéticos. Botar silicone, tirar silicone, arrumar o nariz, tirar o nariz e tal, essas coisas. Então, e são os mais bem remunerados. Né? Dentre os cirurgiões, qual aquele que ganha mais dinheiro? Então, você não pensa muito, né? Não tem nenhum que se compare, tá? A gente acha, então, o que mais... E outra coisa, eu ouvi uma coisa muito interessante. Ele diz que os melhores pacientes do mundo são os pacientes de cirurgia plástica. Aí você mesmo, né? Não reclamam de nada. Se doeu, eles ficam... Não, olha, são pacientes perfeitos. Que aparentemente qualquer sacrifício vai. Então você vai doer, não importa, não reclama. Outro paciente reclama tudo, tá doendo aqui, tá doendo lá, o paciente fala não. Eles têm que perguntar, olha, não é? Se tiver doente, você avisa. Porque todos vezes é um sacrifício para a beleza válida. Então hoje em dia a gente pode afirmar que não existe cabelo ruim, existe mulher pobre. Porque para tudo tem jeito. Porque o investimento para você conseguir um shampoo, que um tratamento que te deixa o cabelo lindo, é maior do que para curar a tuberculose. Quanto maior? 20 vezes maior. E se for para deixar sua pele mais sedosa, é 1000 vezes maior. Tá? Agora, a indústria mais proeminente na área da beleza é a indústria do emagrecimento, que envolve 5 bilhões de dólares. Tá? É o PIB de alguns países. Então, é o que se gasta na indústria do emagrecimento. Pílula para emagrecer, isso, para aquilo, técnico. Então, é uma indústria florescente. Por exemplo, o Brasil teve várias crises. Teve uma indústria que nunca perdeu nada. Sabe qual é? Esmalte. Esmalte sempre está bem. Porque você pode largar tudo, mas não deixa de fazer as outras. Então, bom, se a beleza é tudo que você precisa ser feliz, quanto mais bonito, mais feliz. Não é óbvio? Então, eles resolveram pegar voluntários que fossem ícones da beleza para escanear o cérebro para ver o nível de felicidade. Então, se você pegar uma pessoa feia, com certeza ela é infeliz. Então, se a gente comparar alguém assim com alguém bem bonito, vai ter uma diferença visível. Então, fizeram. Pegaram modelos, atores, pessoas reconhecidamente bonitas para participar do experimento. E na página eu falo sobre Miss Texas. Aí alguém perguntou, eu procurei. Olha, quando a gente fez a palestra, eu botei Miss Texas, que é uma figura de retórica, né? Primeiro que o nome da pessoa não aparece, porque seria antiético você contar, porque todo mundo ia rir, esse é um problema, né? Não? É uma Miss,
nos Estados Unidos. E pelo jeito, eu botei Miss Texas como uma figura de linguagem, tá bom? É uma Miss qualquer. Não sei se é Texas, pode ser Alabama, não interessa. Não faz diferença, é do sul, tá? Então, uma Miss participou do evento, alguns atores, atrizes, modelos, etc. E eles notaram uma coisa. Primeiro, foi inconclusivo. Eles não estavam mais felizes do que qualquer outro. Então, pela pessoa não notaram significativas diferenças em termos de satisfação. Porém, eles perceberam uma coisa, que essas pessoas eram mais sofredoras do que as pessoas ricas. Então, ser bonito causa mais sofrimento do que ser rico. Isso, de tal maneira, porque Miss Texas, né, tinha um sorriso, passe de dente, comercial de margarina, e o sonho da minha vida era ser linda, e quando eu fui Miss, eu fiquei totalmente realizada. Ou seja, ela está afirmando, estou totalmente feliz que eu alcancei o sonho da minha vida, que era ser linda. Bom, é o sonho da sua vida, ser linda, e ela era. E não só não estava satisfeita, como seu nível de sofrimento era tal que estava comprometendo o seu sistema imunológico. Porque quando o cortisol sobe, a atividade imunológica cai. E a dela estava perigosamente baixa. Não faz sentido. Você luta tanto para ficar mais bonito, para sofrer, não faz sentido. Mas se você pensar bem, até faz, né? Imagine que você é linda, as medidas ideais, perfeita, maravilhosa. E tem na sua cama um vestido deslumbrante de um grande estilista. E você tem uma festa VIP para ir. Aí você fecha aquele vestido maravilhoso, aqueles sapatos incríveis e vai naquela festa VIP. Olha, pelo tudo que eu sei, festa, uma das condições essenciais de uma festa é comida. E você vai lá e não pode comer nada. E vê o povo comendo e você faminta. Que é a condição de muitas dessas modelos, né? Então, imagina uma festa VIP cheia de comida. E todo mundo comendo. E você faminta. E não pode comer nada. Deve ser uma situação horrível. E aí, recentemente, deu no jornal sobre uma dessas modelos que agrediu a camareira. Então, ela fez uma agressão à camareira, estava sendo processada, agrediu violentamente a camareira, porque ela estava comendo bombons no quarto. Quando eu li a primeira vez, eu estava no avião, a mulher pegou o bombom dela e comeu. Claro, você fica brava, sabe? Mas não era, o bombom era da camareira. Eu pensei, ela roubou o bombom da mulher e ela fez a cara. Não. O bombom era da camareira, ela estava arrumando o quarto enquanto comia bombom. A mulher entrou e avançou. O que faz todo sentido, imagina, você faminta, cheia de fome. Aí vê uma criatura comendo bombom na sua frente, na maior falta de caridade. Deve dar um ótimo. Faz sentido. Vocês já notaram a quantidade dessas atrizes que agride o assessorista, camareira, motorista? Por que comida? Porque a gente sabe no centro espírita, quando você tem um assistente, a primeira coisa dá comida para ele, depois você fala. Primeiro você come. Então imagina essa mulher como é. Pensa quando você está com fome, dor de cabeça, dor nas pernas, a dela é constante. Porque ela está permanentemente faminta. Obviamente, o humor vai se desgastar, vai se deteriorar. Então, a pesquisa faz todo sentido. Então, não só elas não estavam satisfeitas, como estavam sofrendo. Bom, agora nós estamos com problema de novo. Se a beleza não traz felicidade, por que você gasta todo o dinheiro que você demorou tanto tempo a ganhar para ficar mais bonito? E eu falei de mulher, mas e implante de cabelo não custa barato? Fora que vocês sabem que o remédio mais vendido entre os homens não é Viagra. Né? É moda felina para crescer cabelo. E vocês sabem que um dos efeitos colaterais é a impotência? Então, durante o tratamento você fica impotente, mas ninguém liga, contanto tem cabelo. Ou seja, você sacrifica. Pensa bem, já que a coisa mais importante para o homem é sexo. Não, é um topete. Você abre mão da sexualidade por causa do cabelo, é o quê? Porque a beleza é mais importante do que o vamos ver. Então, bom, não faz sentido.
Se você está gastando todo esse dinheiro e comprometendo para isso, não faz sentido. Aí, de novo, erro metodológico. Para que você quer ser bonito? Então, por que essa menina faz esse sacrifício? Para ser VIP, para ser famosa, para ser especial, para ter seu nome nas revistas, para ter status. Peraí, o que é status? Poder. Então, na verdade, você não quer dinheiro. Dinheiro é o meio. Você não quer beleza. Beleza é o meio para atingir o que você realmente quer. Poder. Então, o que é fama? Poder. Você está na frente, ser o primeiro, ter vantagens. Então, na verdade, o que o homem precisa ser feliz é poder, estar no topo da cadeia alimentar, é subir na escala social. Então é isso. E dinheiro e beleza são um meio para atingir um fim. Então, não, o dinheiro não é beleza, é o poder. Então, vamos procurar pessoas de poder. E aí, primeiro experimento, vamos pegar alguém que obedece. Se você obedecer, é desagradável. Imagina, então, alguém que foi promovido e agora é chefe, tem que estar satisfeito. Então, pegaram alguém que foi recentemente promovido e de empregado que obedecia, agora é o chefe que manda, tem que estar feliz. E aí eles foram aumentando o grau de poder. Então, o CEO de uma indústria, a pessoa que numa canetada demite, é responsável pela vida das pessoas. E eles foram pegando vários níveis de poder e chegaram a um senador recém-possado dos Estados Unidos da América do Norte, a nação mais poderosa do planeta. Ele tem que estar super feliz, mais do que só presidente. Aí, quando não conseguiram, vão no senador. Fizeram então o experimento e igualmente inconclusivo. Eles encontraram mais satisfação em coisas banais do que ele não apresentava maior satisfação como uma dona de casa qualquer, subúrbio. E como as misses estavam cheios de sofrimento. Tanto que alguns comprometiam a saúde. E dá para notar, o cara é eleito, faz tudo para ser eleito, depois de 5 meses depois, envelheceu 10 anos. Aparentemente, estraga a beleza. E aí? O que é que os cientistas descobriram? Que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. Mas peraí, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Assim, na Bíblia. Em várias ordens religiosas, que dizem que dinheiro, beleza e poder não traz felicidade. E você precisa de uma pesquisa científica para provar isso. Bom, quando eles chegaram a essas conclusões, assim, então, o que traz felicidade ao homem? Foi quando eles abriram, vão pegar qualquer pessoa, vão escanear, vão pegar por nichos e vão ver aquelas que têm mais atividade na área, vamos tentar reunir e criar alguma coisa em comum. O que tem em comum as pessoas que têm a área ativa? Então, eles pegaram qualquer um para ver se tinha atividade na área. E aqueles que tinham mais foram sendo selecionados para depois perguntar, então, o que você está sentindo e por quê? Bom, no primeiro momento da pesquisa, eles identificaram um padrão. E eles acharam que esse padrão estava relacionado à idade, que aparentemente pessoas mais jovens tinham mais atividade na área da satisfação ou da felicidade do que pessoas mais velhas. Depois de refinar a pesquisa, chegaram à conclusão que não era questão de idade, era questão de uma atividade específica. Depois de refinar isso e testar várias vezes, eles então tinham um resultado consistente. Eles descobriram que a atividade que mais acende a área da felicidade ou da satisfação é aprender. Então nada acende mais essa área do que aprender. Eu sei que vocês fizeram essa cara, não faz sentido. Vamos testar aqui, né? Eles verificaram, primeiro, os jovens estão aprendendo. Aí atinge 30 anos, já aprendi o que eu precisava, porque o meu importante é ganhar dinheiro. Aí ele para de aprender para ganhar dinheiro. Ganha muito dinheiro, aí quando chega lá no auge e diz que eu era feliz e não sabia. Quando eu era jovem. Por quê? Eu era pobre, mas eu era feliz. Agora ser rico não tá? E o que aí dizia que a juventude trazia? Não. Porque enquanto muitas pessoas quando voltam a estudar, rejuvenescem, não? O que aconteceu? Eu ainda voltei para a faculdade. E a pessoa acha que está revivendo a infância. Não. É um aprendizado. Aí diz assim, não, mas não me parece ser isso. Vamos ver se não é, né? Você está explicando uma coisa à pessoa. Aí você pergunta, entendeu? Eu quero fazer a pessoa fazer aquela cara. Entendi. Não entendeu? Vê se não é. A pessoa está assim, entendi. Aí finalmente, entendi!
Faz ou não faz essa cara? Leva assim e dá aquele sorriso, entendi. É ou não é? Sempre que você entende, você não faz isso? Você explica a pessoa. A pessoa tá com aquela cara de paisagem. Sim! Entendi. Lembra do Eureka? Entendi, descobri. Então, quando a criança vem, mãe, aprendi a amarrar o sapato, né? Aquele momento. Sempre é um momento assim que a pessoa está sorrindo. Você nunca chega assim, eu aprendi a amarrar o sapato. Você pega o homem mais sisudo, dá um quebra-cabeça, ele está assim, sério, daqui a pouco consegui. Sempre você sorri, é automático. Entendeu? Você sorri. Então, se fizer aquela cara inexpressiva, ninguém entendeu nada, a gente já sabe. Tem a ver. E aí eles fundamentaram isso, realmente. Faz sentido. Nós, como espécie, somos muito frágeis. Não temos pelo, não temos garra, não temos força física, nada. Mas nós estamos no topo da cadeia alimentar. Se algum animal tentar, a gente extingue. E qual é a base do nosso crescimento? É o aprendizado. É a transferência de aprendizado. É isso que nos dá esse nível. Porque fisicamente nós somos terríveis. Não somos nem reprodutivamente. Pensa bem, um cavalinho leva quanto tempo para ficar independente? Fica em pé algumas horas e no instante. Quanto tempo um bebê humano leva para ficar em pé? Não existe nenhum outro animal na Terra que demore tanto no seu desenvolvimento. Básico. Então, como espécie mesmo, fisicamente, não é grande coisa. A nossa vantagem está no quê? Não sei. Exatamente. Então é claro que iria, biologicamente, dar uma vantagem, que quanto mais você aprende, mais feliz você fica, para estimular, desenvolver isso. Tá? Então você descobre o que é isso. E o segundo lugar foi muito pitoresco. Qual é a segunda coisa que mais acende a área da felicidade? A superação de um limite. Eu vou botar esse superação de um limite, que eu tentei várias. Não é competição, como algumas pessoas estão pensando, tá? É superar o limite. Porque competir é quando você vence outra pessoa. Na verdade, a pessoa fica feliz quando vence a si mesma. Tipo assim, por que você subiu a montanha? Porque ela estava lá. Não, porque ela te dá felicidade. Você perde 2 dedos do pé, quase fica meio com grena, aquela coisa toda, mas vai e faz de novo. Por quê? Porque quando chega lá, o que acontece? Ele fica uma bandeirinha. O prejuízo foi mesmo, perdeu 2 dedos do pé. E nem foi o primeiro, 10 pessoas já estiveram lá, mas mesmo assim. Você está entendendo? Se fosse o primeiro, mas não, né? Eu fui lá, eu estive aqui. Ou a pessoa fica, vamos lá, 14 horas numa piscina, indo para um lado, para o outro, para ganhar centésimo de segundo. Pensa no tédio. Sério, você fica indo e voltando, horas, indo e voltando. E outra coisa, fica, que é isso? Não? Você ainda pode dizer algumas horas, esse não. E o cara faz, dedica uma boa parte da sua juventude para quebrar um recorde de milésimos de segundo. Você não dá nem para notar. Se fosse meia hora, fica claro. Milésimo de segundo. Para saber quem venceu, você precisa de uma fotografia de alta precisão. Porque olhando, foi tudo igual, mas não, esse tinha 3 milímetros de diferença do outro e ganhou. Foi assim, gente, nas Olimpíadas, 3 milímetros. O cara ganhou por 3 milímetros. Ou seja, quem estava assistindo não viu quem ganhou. Então, e o mais interessante é que eles pegaram um pugilista, né, que tinha acabado de ganhar o título. E a área estava acesa como uma árvore de Natal, assim, totalmente acesa. Então ele ganhou o título mundial. Mas o mais interessante é que eles pegaram um ex-pugilista, né, aposentado, e ele estava descrevendo o nocaute que deu o título para ele e acendeu igual. Então, você vencer e você lembrar que venceu, acende da mesma maneira. Isso me explicou um comportamento masculino que era muito difícil de entender. Era incompreensível para mim, né? É o cara quando ele vai assistir um jogo, ele assiste um jogo de futebol, né? Assiste, vê que ganhou tudo aquele momento, depois ele assiste o VT, a Copa do VT, o VT do VT, Você já sabia. E
Você fica feliz, na hora que lembra, fica feliz de novo, então você fica... Porque não fazia sentido para mim, né? Agora eu entendi. É a superação do limite. Tem várias experiências que demonstram isso. Tudo isso tem lógica incrível. Mas o problema foi o terceiro lugar. Então, o primeiro lugar, aprender. O segundo lugar, superar um limite. Por isso a gente gosta tanto de esporte, desse tipo de coisa. E o terceiro foi um problema dos cientistas. Qual a terceira atividade humana que mais acende a área da felicidade? Sofrer. Mas não pode. Mas é. Mas não faz sentido. Por quê? O sofrimento não gera cortisol? O cortisol não compromete o seu sistema imunológico? O comprometimento do sistema imunológico não pressupõe a morte? Então, como você pode estar feliz em morrer? Ou aumentar a velocidade da sua morte? Não faz sentido, porque nós somos animais. Os animais têm um instinto de preservação. Então, lembra o instinto de se salvar? Que todos os animais têm? A gente não deixa de ser um animal. Então, todos nós temos um instinto de preservação. Então, isso foge à normalidade. Mas acontece. O que, a gente volta, como começou a pesquisa? Lembra da pesquisa? Como é que começou? O que é masoquismo? Prazer com a dor. A dor sempre causa sofrimento. O que acendia se não era o prazer? Satisfação. Não faz sentido. Porque toda dor causa sofrimento. E o sofrimento gera cortisol. Como você pode estar feliz com isso? Mas é um fato, tá? Havia uma grande atividade. Em vista disso, eles arquivaram a pesquisa. Por que eu não vou publicar isso? Deixaram para lá. Muito tempo depois, lembra dos dólares cerebrais? Como é que a gente chegou lá? Foi descoberto no cérebro os chamados bugs. O que é um bug? É o cérebro, você tem circuitos elétricos, né? Então, você pode analisar a atividade elétrica no cérebro. O que é um curto-circuito? Por exemplo, a eletricidade que está passando aqui pelas lâmpadas. Se eu enfiar um garfo na tomada, o que acontece? E apaga a luz. O que aconteceu? Eu fechei e fiz um curto-circuito. A luz, em vez de passar onde deveria, ela passou aonde? Aí dependendo da intensidade, tá uma explosão, coisa qualquer. Vocês entenderam? Então o cérebro também tem um caminho para a atividade elétrica. Então você tem um caminho que a gente analisa. Se alguma coisa altera isso, essa eletricidade pode ficar redundante numa determinada região. É o que eles chamam de bugs cerebrais. Tá? Então isso dá o que os dados chamam tilt. Né? Vou dar um exemplo de um bug. Tá? Existe um conceito que a gente entende. Vocês entendem o que significa a palavra não? Entendem? Todo mundo entende, né? O que significa não? Então eu vou fazer um pedido simples, já que vocês entendem o que significa, tá? Pensem num canguru. Pensem num canguru. Estão pensando no canguru? Agora eu vou pedir uma coisa muito simples para vocês. Não pense no canguru. Não pense no canguru. Não. Não pensaram? Mas vocês entenderam o que eu pedi? É burrice? É espírito inferior? Eu pedi. Vocês não disseram que entenderam? Eu estou pedindo, não pense no canguru. Por que vocês vão fazer isso? Porque são. Ah, isso é um paradoxo. O cérebro é uma máquina de realização. Você entende intelectualmente o conceito de não, mas você é incapaz de realizar, quer ver? Mas a gente é malvado. Olha o que você faz com as crianças. Não bata no seu irmão. Não bata no seu irmão. Não pode comer esse biscoito. Não. Quando é com vocês pode, mas com a criança não pode, né? Não coma o biscoito. Não coma o biscoito. Sabe o que acontece? Como biscoito, como biscoito. Você está entendendo? Quando ele não come é porque ficou com medo de apanhar. Aí fica mais sentido. Se comer o biscoito, você apanha. O que é maldade também. Vocês entenderam? É isso que é um bug. Eles descobriram que eles deram o nome de circuito culpa-recompensa.
Vamos entender, tá? A gente não tem o conceito do não, a gente tem o conceito de bom e mal também. E esse é um conceito que a gente aprende muito jovem. E a gente entende o seguinte: quando você faz uma coisa boa, você tem como recompensa o prazer. Quando você faz uma coisa má, sua recompensa é sofrimento. Entendeu? E você aprende isso quando? Aparentemente desde sempre. Mas peraí, como assim recompensa? Recompensa é uma coisa boa? Para o cérebro, lembra que o cérebro é sempre afirmativo? Tá? Então você não diz assim, se você fizer uma coisa má, você não ganha. Você diz que você ganha alguma coisa, certo? Então o cérebro espera uma recompensa toda vez que ele realiza alguma coisa. Se ele realiza uma coisa boa, ele espera o quê? Prazer. E quando ele realiza uma coisa má, ele espera dor. Né? E o que é satisfação? É quando você recebe sua recompensa. Entendeu? Então, você foi muito malvada. E você sabe disso. Não sabe? Então, o que é que você espera que aconteça com você? O que significa culpa? Literalmente significa eu mereço sofrer. E você fica esperando. O que é merecer? É a sua recompensa. Eu mereço. O justo é que eu sofra. E isso está nitidamente desenvolto na sua rede neural. Então, a sua recompensa é o sofrimento. Quando ele não vem, você começa a ficar ansiosa. Lembra? O seu salário não chegou. Vai chegar quando? Daqui a pouco. Não, mas não chegou, mas daqui a pouco. Daqui a pouco quando? Daqui a pouco. O que acontece quando não vem? Vai aumentando o quê? A angústia, a ansiedade. Então você está esperando, a sua recompensa não chega, não chega, não chega. Isso gera ansiedade. A ansiedade é um estado muito desagradável de tensão. É uma tensão muito grande e causa um desgaste biológico muito grande. De maneira que tudo que você quer é se livrar disso. E aí você busca a sua recompensa. E quando ela vem, você fica satisfeito. Entendeu? Não? Tá bom. Vamos ver como o ciclo de culpa-recompensa funciona, tá? Você crê piamente que as coisas são assim. Vamos ver como funciona a questão do culpa-recompensa, tá? E vocês sabem de onde vem a culpa, não sabem? Tem? Onde que está a culpa? De onde ela vem? Onde estão escritas as leis de Deus? Então você sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Ok. Então, se você se acha culpada, o que é que você espera para você? Então, já notaram aquela sensação assim, né? Tá tudo bom demais, né, gente? Vai acontecer uma desgraça. Pode ser. Tá bom. Eu posso estabelecer. Vai acontecer. Nossa, tá. Não vai acontecer. E você vai ficar ansioso. Vai dar. Qualquer hora vai uma desgraça acontecer. Tá tudo muito direitinho. Não pode ser. Aí você vai ficando ansioso. Daqui a pouco vem. Graças a Deus, não sabe, não falei que vinha desgraça. Aí você fica o quê? Aí relaxa, fica bem e fica totalmente satisfeito. Não é não? Quando você pessoa reúne para conversar, né? Aí alguém começa, eu fiz uma operação de apêndice, durou 2 horas, para mim durou 4. Não, meu marido é o problema, é o pior. E vocês já notaram que é uma competição de desgraça? Você não conta coisa boa, né? Quando você chega, e aí, o que houve? Tudo que aconteceu alguma coisa? Não, nada, tá tudo bem. E o casamento tá ótimo. E tá tudo bem no trabalho, tá tudo ótimo. Que vida sem graça, não aconteceu nada na sua vida. Traição, divórcio, amante, nada. Porque a coisa não tá, né? Você ganhou na Mega Sena, você não conta pra ninguém. Você foi assaltada ali, a amiga foi assaltada. Aí faz um chá pra contar o sequestro de lembrança do filho. E essa afinidade, né?
Uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro, no aeroporto, e na época eu morava perto, era uma distância assim curta, né? Eu levei 3 horas de relógio para sair da Ilha do Governador. O que houve? Foi um engavetamento, morreu, explodiu, viaduto? Nada. Na calçada, fora da rua, alguém matou umas pessoas, os corpos estavam lá. Eu vou passar devagarzinho para ver os corpos. Para quê? Para contar. Amiga, vi os corpos. Eu vi os corpos. E aí você? Foi terrível. E o prazer que você sente, eles corriam. Você está sabendo o que aconteceu com fulano? Não foi coisa boa. Porque se fosse, eu não ligava para contar. Não. Foi condenado. Não. Você não liga, ele foi condenado. Não. Foi noticiado. Na Lava Jato. Não foi absolvido, ninguém conta. Foi indiciado, não deu nada. Não importa. Não é tão legal. Não. Assalto, relâmpago, sequestro, morte, isso é legal. Ganhou uma medalha, foi isso. Não. É ruim porque dá olho gordo. Coisa você não conta. Você não conta. Né? Não conta que você está feliz no casamento, que estraga. Por quê? Porque tempo é mais de graça. E você espera isso. De tal maneira que você aproxima-se de quem te faz mal. Não é não? Mas como é que funciona? Porque você espera isso. Então, quando não acontece, você ativa o circuito como recompensa. O que é isso? Você começa a procurar o sofrimento, porque o sofrimento te dá satisfação. Vamos lá, vamos dar um exemplo, gente. Se eu der para vocês um pino quadrado e um buraco redondo, quantas tentativas vocês precisam para ver que pino quadrado encaixa no buraco redondo? Quantas? Nenhuma. Por quê? Porque é óbvio, não? Eu li assim, peraí, só não tem uma coisa errada, não encaixa aqui não. Você fica tentando? Não, não é isso. Se você vê alguém tentando, você vai dizer, é doido, não é? Obviamente, vocês entenderam. Isso é uma questão lógica, a lógica frontal, sabe? Então, é óbvio. Aí vamos à seguinte situação, vê se não é. Há 10 anos eu grito para esse homem não largar a toalha molhada na cama e ele larga. Normal, homens fazem isso. Você acha normal? Peraí, há 10 anos você repete o mesmo comportamento que não funciona. No primeiro ano já não dá para ver que não funcionava. Mas você continua gritando, né? E a maneira. Se não funciona, por que você continua fazendo? Culpa é recompensa. Porque seu prazer está no sofrimento. Porque não tem lógica, né? Você tentou, não funcionou, tenta outra coisa. Você não faz isso no trabalho? Você não faz isso quando você está. Por que não na vida pessoal? Porque não é isso que você quer. Você precisa do sofrimento. Então, nosso professor de psiquiatria era diretor do Instituto Médico Legal. E era comum ele levar estudantes para fazer esse tipo de atividade perícia. Então, nós estávamos quando chegou uma senhora que havia apanhado brutalmente o marido. E ela queria uma separação judicial, foi tirar, sabe? E ela tinha sido machucada, conseguiu os documentos e tal. Passou um tempo. Ela separou-se, arrumou um namorado, o namorado bateu nela e ela foi lá, uma medida cautelar. Foi embora, passou um tempo, ela voltou. O namorado bateu nela. Aí os alunos que esteve nas outras vezes assim, essa daí gosta. E o professor ouviu. O que significa isso? E ele passou a desconstruir. Professor, qual é? Vai me dizer que todo homem bate em mulher? Não. Ela é muito azarada? Não. Se ela entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Do agressivo. Muitas pessoas respondem, daquele que bate. Não. Não é esse o pensamento do culpa e recompensa. Tá? Porque ela não gosta de apanhar. Tanto não gosta que terminou o quê? 3 relacionamentos. Então ela gosta de apanhar? Não. Se ela gostasse, ficava com o primeiro marido, né? Não, ela não gosta de apanhar. Mas se tiver uma sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Que bate. Não, daquele que ela acha que merece. Porque a questão não é bater. É que você não merece nada melhor.
Então, você se aproxima daquelas pessoas que te fazem mal, daquelas que te puxam para baixo. Você separa em casa com alguém igual. Você sai de uma situação e vai para a mesma. Por que você se aproxima das pessoas que te puxam para baixo? Porque isso te satisfaz. Porque existem pessoas que são positivas, existem pessoas que te aproximam, existem pessoas que ajudam, mas o circuito recompensa ativado, você não merece ser feliz. O que você merece? Sofrimento. Então, você é atraída pelas pessoas que te fazem mal. Fortemente. Porque é o único momento da sua ansiedade relaxar. Finalmente, a desgraça aconteceu. Não pode ser assim. Quer ver? Um homem fala das mulheres que, vamos lá, sem brincadeira, eu sou uma mulher casada. Não, chega na idade você quer casar. Você espera isso. Aí imagina que um homem lindo, alto, forte, maravilhoso, se aproxima. Eu te amo, quer casar comigo? Qual o primeiro pensamento? É muita areia no caminhão, aí tem coisa. Me diga, senhora. O certo seria, claro, meu amor. Não é não? Você quer um brincadeira? Pensa bem. O que seria o processo normal? Se eu te ofereço uma coisa ótima, tá pra mim? Não, tem alguma coisa errada aí. Não é possível. Eu amo você. Não sei. Por quê? É fácil. Se eu, que sou eu, não gosto de mim, por que outra pessoa iria gostar? Circuito culpa recompensa. Então, o que você faz? Não é possível. A pessoa pode chegar perto. Bom, vai que você casa, não é boba, né? E vai fazer da vida da criatura um inferno. Até que ele vai embora. Não falei que não prestava? E se você analisar, é exatamente o que aconteceu. Você testou o limite, testou até que a pessoa desistiu. Porque era isso que você esperava. E finalmente você fica feliz. Porque a pessoa assim, eu tinha uma hérnia de disco. Ou então você vai no centro, a pessoa assim, meu marido é um problema, é uma cruz. Tadinha, vamos dar um passe nela, uma corrente e tal. Aí meu marido é uma cruz, se a gente ficou penalizado, é um sofrimento, 10 anos ali a gente arruma. Aí um dia ela sumiu, o que houve? Ela entrou em depressão, porque o marido morreu. Mas não é uma cruz. Não era fonte de todo sofrimento, não era para ficar. Morreu, tô livre! E com doenças crônicas, a mesma coisa, eu fiquei curada e entra em depressão. Por quê? Lembra? Você fica lá atrás. Então, você vai e lava tudo até as costas estourarem, porque ninguém dá valor. Se todo mundo der, entra em depressão. Porque a felicidade está em sofrer. Ninguém me dá valor. Eu me desgraço inteira, me corto toda. Por que não para? Se ninguém dá valor, para. Não faz. Não é uma coisa muito simples. Para de fazer. Não faz sentido. Por que você continua? Porque é aí a sua felicidade. A sua felicidade está em sofrer. Porque se não tiver nada a sofrer, você vai fabricar um. Porque senão você entra em ansiedade. E os cientistas viram isso. Mas peraí, isso não faz sentido, nem precisa procurar. Lembra que eu falei que era um bug? Quando você ativa o circuito culpa e recompensa, você rouba a energia de um lugar. Qual lugar? Do lobo frontal. Quando o culpa e recompensa está ativado, o lobo frontal fica desativado. Como assim? Literalmente você fica burro. Como assim? Porque não faz sentido, você fica repetindo. Lembra do buraco? Você fica lá 10 anos e se acha perfeitamente normal. Por quê? Porque desativou a área da lógica. O que é terapia, gente? Lembra que você vai fazer terapia? Aí você leva 10 anos fazer terapia. Até o dia que a ficha cai. Sou eu, fica curado instantaneamente. É impressionante. Ah, mas levou 10 anos. Não levou 10 anos a se curar.
curar. Levou 10 anos. Sou eu! Instantaneamente ficou curada. A cura é instantânea. Os 10 anos foi para a ficha cair, que é você que faz. É ou não é? E o que acontece? Sou eu, para de fazer. Quando você para de fazer, o que acontece? Fica curado. Só que eles descobriram que é muito difícil você pensar, porque você está preso, lembra? Naquele círculo de autodestruição, de autopunição. E qual é a solução disso? Você não sabe que está tendo banho? Por exemplo, está tendo um curto-circuito, como é que a gente resolve? Tira o garfo da tomada, não tira? O que acontece em tirar o garfo da tomada? E ativar tudo, a luz acende, certo? Então, qual é a resposta para o circuito culpa-recompensa? Qual é a oposição a esse circuito? Não é o lobo frontal? O que tem lobo frontal? A lógica. Certo? E você não disse que tinha alguma coisa a ver com o espiritismo? Livro dos Espíritos. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Reconhecendo a sabedoria dessa máxima, a dificuldade está em como alcançar o autoconhecimento. Aí não vem a mensagem do Agostinho? Fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. Aí ele começa. Passe em revista aí, analise. Vamos traduzir. Analise, contabilize, verifique. Que palavras são essas? Contabilizar, analisar, comparar. Tudo isso o quê? Que área do cérebro você usa? Então, se você parar e começar a contabilizar o que fez, analisar, né? O buraco está certo, o pino também. Não faz sentido isso, né? Por que eu estou fazendo de novo? O que eu tenho a ganhar fazendo isso? Quais são as vantagens que eu tiro? Tudo isso é um processo emocional? Não, é um processo o quê? Lógico. Só que quando você começa, uma coisa mágica acontece. Você desativa o circuito culpa-recompensa. Você começa a forçar ele sair dali. E aí quando você fala, meu Deus, sou eu que está curando. Não precisa esperar 10 encarnações, nessa mesmo já funciona. Chama-se autocrítica. A autocrítica é o direto antagonismo ao circuito culpa-recompensa. Como assim? Não entendi. É simples. Você tem um restaurante caríssimo com uma comida maravilhosa. Você chama 3 amigos para ir almoçar lá e você vai pagar. Todos vão, vem aquela comida deslumbrante, maravilhosa, incrível. Você sabe que é caro. Você já sabia antes. Quando vocês terminam de comer, chega o garçom com a conta e ele pergunta: quem é o culpado? É isso que ele pergunta? Não. O que ele pergunta? Quem é o responsável? Tem diferença? Tem. Qual a diferença? O culpado é castigado. O responsável paga a conta. Não entenderam ainda? Vamos lá. Seu filho chutou a bola e quebrou a vidraça do vizinho. Quem é o culpado? Seu filho. Quem é o responsável? Então, o culpado é castigado e o responsável paga a janela. Simples assim. Então, você pediu um empréstimo, perdeu o emprego e não pode pagar. Aí eu chego em cima e cara, olha, eu tenho uma dívida com você. Eu reconheço a dívida, mas eu não tenho emprego agora, não posso pagar. Mas eu quero dinheiro, mas eu não tenho. Mas eu quero dinheiro agora, mas eu não tenho agora. Eu quero de qualquer jeito, mas não adianta, eu não tenho para lhe dar. Mas, se você me der a chance, não. Se você não me pagar, vai para a cadeia. E se eu for, não pago nunca mais. Agora, se você me der a chance de pagar, eu pago. Isso é uma desonra. Vem cá, você pediu para ficar desempregado? Não. Você reconhece a dívida? Você se dispõe a pagar a dívida? Isso é um problema comigo. Então, não é um problema quando você reconhece a dívida e se dispõe a pagar. Culpa não é isso. Culpa é eu mereço sofrer. Por favor, me puna!
para que eu possa aliviar minha consciência, porque eu não admito a dívida, mas eu sei que ela existe. Por isso que a consciência é tão importante para você se livrar do sofrimento. Porque quem é responsável, gente, tem dívidas, mas sofrimento não tem nada a ver com isso. Porque dá uma grande satisfação quando você quita suas dívidas. E o sofrimento não tem nada a ver com isso. Então, os espíritos, estava ou não estava certo? Tem que ir para a próxima encarnação? Faz sentido o que a gente falou hoje? Então, isso fundamenta a tese de que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade e que, para você realmente ser feliz e superar o sofrimento, que é o mal, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se você ativar o lobo frontal, que é responsável pelo seu processamento lógico, quando você analisar, quantifica, essas palavras todas que estão em qual área? Na matemática, que é o que você faz no lobo frontal. Em atividade, você força. Então não é outra. Agora mesmo você desliga e você para de procurar o sofrimento e se permite ser feliz. Foi um prazer estar com vocês.